Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos chegando aqui para a nossa live da semana. Como convidado especial, a gente vai ter a Andréa Prestes, dos Caminhos pelo Mundo. Ela já está aqui com a gente, eu vou adicionar ela para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, pessoal! Beijo! Tudo bom, bem? Camila? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo! Estamos bem com a luz? Acho que sim, Tá sim. ótimo, né? O áudio. Tá legal, tá tudo bem. Andréia, obrigada por aceitar o nosso convite para a gente fazer esse bate-papo aqui para o pessoal e a gente falar um pouquinho do seu projeto, né? Os Caminhos pelo Mundo. Depois que a gente entrou nessa fase, né, de realização de lives, quanta coisa a gente conheceu, quanta gente a gente se conectou, e acredito que seria mais difícil se a gente, em outra ocasião, a gente conseguir ter esse nível de interatividade, né? Então, acho que esse se a gente puder dizer que tem algum benefício, né, desse momento da pandemia, eu acho que essa conectividade, essa facilidade da gente se conectar e se comunicar com as pessoas, eu acho que é um ponto positivo e acredito que isso fica. Espero que sim, concordo 100%. E isso, inclusive, me proporcionou hoje estar no Caminho de Santiago. Então, a gente teve menina, uma transmissão ao vivo de lá, eu me senti lá, foi maravilhoso. Além desse contato com as pessoas, né, da gente poder caminhar de uma outra forma, né, agora. Sim, pelo menos por enquanto. Então, como é de praxe aqui pra gente, né, como já é de costume, né, do nosso movimento aqui das lives, eu sempre pergunto primeiro quem é Andréa Prestes, né, e como é que começou esse projeto dos Caminhos pelo Mundo, que eu estou extremamente encantada com o seu trabalho. Gente, então, Camila, muito obrigada pelo convite. Nossa, uma alegria estar aqui. Bom, eu sou jornalista, fotógrafa, peregrina, sou gaúcha, agora morando em São Paulo, mas sou do Rio Grande, de Passo Fundo, tchê. Que legal! E morei muitos anos em Porto Alegre, já morei em Madrid também, um tempo para estudar, mas agora estou em São Paulo, amando essa cidade e também... São Paulo eu falo que nossa, ela é entorpecente, né? Eu tive também um tempo aí agora nos últimos 2 anos fazendo um trabalho em São Paulo, que eu ia toda semana e olha, foi por pouco que a gente acabou não se encontrando, né? Porque eu deixei de ir, né? Meu contrato se encerrou agora em março por conta dessa situação toda. E aí eu tô me dedicando aqui ao caminho 100%. E senão a gente teria se encontrado, mas acho que vai ainda ver, né? Quem sabe a gente não resolve caminhar junta, né? Porque agora, bem, agora que eu apertei a teclinha dos pés, quem sabe? Ai, vamos mesmo, hein? Olha aí, o caminho da fé eu ainda não terminei, né, Camila? Eu fiz só 106 quilômetros agora no carnaval. Isso que eu ia dizer também, outra vantagem de São Paulo, né, de estar perto aí do caminho da fé, do caminho da prece, em Axica, caminho da luz, caminho do sol. Então eu tô conhecendo aí os caminhos pelo Brasil também. E quem sabe, então, a gente termina aí de Borda da Mata a Aparecida. Que tal? Vamos ver, bem, vamos ver. Eu tô pensando assim, sempre no curtíssimo prazo. Eu tô esperando amanhã, como eu estarei amanhã, entendeu? Depois desses 8 quilômetros que eu fiz aqui hoje. Maravilha, maravilha. Então conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi descobrir e inventar esse projeto Caminhos pelo Mundo? Bom, eu sou jornalista lá em Porto Alegre, eu tinha um jornal de bairro que eu fiz por 13 anos esse jornal de bairro. Enfim, né, de um jornalismo bem comunitário, distribuição gratuita. Então, nossa, me virava em mil, né, para fazer esse jornal. Eu imagino. E lá pelas tantas, esse desejo do Caminho de Santiago ficou muito forte, porque eu conversei pessoalmente com 2 amigos que tinham feito o caminho recentemente,
E aí eu realmente senti, assim, a energia, o brilho no olho deles, e aí que realmente me contagiou de uma forma, eu já sabia da existência do caminho, mas nunca tinha sido algo tão quanto ter ouvido pessoalmente o relato dos dois, do Érico e da Ana Cláudia. Então, Isso nossa... foi que ano? Isso foi 2014, eu acho que ainda foi 2014, sim, porque o meu primeiro caminho de Santiago foi em setembro de 2014. Eu devo ter falado com eles, tipo, abril, alguma coisa assim, porque foi muito rápido. Então... Quando eu decidi, por acaso ou não, veio um trabalho como freelancer, como jornalista, veio um trabalho, assim, que foi uma grana a mais, que era o dinheiro para viagem, sabe? Assim, tudo se foi acontecendo. E em tudo setembro, se encaminhou para funcionar. E aí, poucos meses depois, em setembro de 2014, eu fui para o meu primeiro caminho de Santiago, que, nossa, foi incrível, inclusive porque eu tenho a sorte de ter uma chefe boazinha que se organizou também com toda uma equipe que ficou cuidando do jornal enquanto eu estava fora, né? E aí eu me organizei para me dar uma folga de 44 dias. E isso eu sei que é uma raridade, né? Raridade. Às vezes, as pessoas não têm nem 30 dias, às vezes, né, de férias. Então, realmente, nossa, foi um privilégio, porque eu consegui, então, fazer o caminho em 38 dias, os 800 quilômetros, né? Fui sozinha, mas eu digo que eu, né, não fiquei sozinha, sempre tinha ou a companhia da natureza ou conhecendo peregrinos do mundo inteiro. Então, nossa, foi uma experiência incrível. Desses 38 dias, 3 eu parei para conhecer 3 cidades, Pamplona, Burgos e León, o que eu inclusive recomendo, né, ter umas paradas estratégicas se precisar. E assim, Camila, o meu desafio foi realmente me desconectar do meu trabalho, do meu dia a dia, tipo, ok, o jornal está sendo bem cuidado, ok, vou me dar esse tempo para mim, de um mergulho de autoconhecimento, de estar ali curtindo a natureza, de estar conhecendo pessoas do mundo inteiro, arranhando espanhol e inglês, aprendendo espanhol e inglês com as pessoas. Então, nossa, foi incrível. Foi realmente o primeiro caminho, né, de qualquer Mas pessoa é diferente. Você já tinha o hábito? Você já... Eu sempre gostei de caminhar e de natureza. Então, volta e meia eu fazia alguma trilha ecológica, mas no Rio Grande do Sul mesmo, né? Então, Aparados da Serra, São José dos Ausentes, inclusive na URGS, eu fiz parte do núcleo de fotografia da Universidade Federal, que a gente fez um livro sobre Porto Alegre, o Atlas Ambiental de Porto Alegre. A gente também começou um projeto em São José dos Ausentes de divulgação de fotografia. Então, para esses trabalhos, já na faculdade, eu já, né, precisava das pernas para fazer essas fotografias. Mas eu sempre gostei, assim, é um prazer caminhar, estar na natureza. Bom, caminhar até no meu dia a dia, né, Camila? A gente estava comentando, né, esses dias que, se eu puder, eu vou a pé. É saudável, né? Ajuda na mobilidade urbana, a gente foge do trânsito, corre o risco de encontrar as pessoas no caminho, então meio que um estilo de vida mesmo. E aí você acha que o projeto Caminhos pelo Mundo surgiu lá nessa primeira viagem ou nas outras? Foi nessa primeira viagem, porque assim, fui então realizar esse sonho do Caminho de Santiago como um sonho pessoal. Eu não pensava em termos de trabalho de maneira nenhuma, inclusive o desafio era me desconectar do trabalho. Então, eu nem levei a minha câmera profissional, obviamente pelo peso na mochila também. Então, o que eu fiz? Chegando lá na Europa, eu acabei comprando um iPhone, estava mais barato na época lá e tal. Eu vou pelo menos ter um registro no celular, ok.
e fui fazendo fotos para os amigos, para a família, para ter um registro. Quando eu voltei para Porto Alegre, eu estava com 5.000 fotos. A louca da fotografia. Olha, tem caminhos piores. Eu já fiz caminhos com 6.000 fotos. Mas, gente, eu amo porque é assim, ó, para mim parece, é como se fosse uma complementação do ato de contemplar a natureza, de curtir o caminho, é tipo uma meditação, sabe? E poder compartilhar isso com as pessoas, para mim, é muito, muito gostoso. Não, é uma viagem. Não, ver o livro, né? Foi realmente fazer uma viagem rápida, assim, e estimular o desejo, né? Porque eu venho falando, a gente vem fazendo algumas lives com o Daniel e o Anderson, né, da Tour for Friends, que são meus parceiros, amigaços, e às vezes eu fico escutando, né, eles falarem, e aí a gente vai imaginando. E quando a gente fala com peregrinos aqui que fazem o caminho da fé, é a mesma coisa, né? Porque, embora aqui eu conheça o caminho por uma outra vertente, que é a vertente do trabalho, onde eu circulo o caminho trabalhando, mas quando eu escuto as histórias dos peregrinos, eu fico visualizando e imaginando aquilo. E quando eu vejo uma foto, eu falei, puxa, olha essa foto nesse lugar, assim, sabe? Eu conheço esse lugar e olha essa imagem ali, né? Registrada por aquela passagem. Então, assim, eu também amo fotografia, adoro, acho sensacional. Pois então, chegando em Porto Alegre, com 5.000 fotos. 5.000 fotos no telefone. E o mais impressionante, que eu não imaginava, é que a qualidade dos arquivos é boa o suficiente para fazer grandes ampliações. Isso eu realmente não tinha pesquisado. E que jornalista, que fotógrafa não gostaria de ter um livro próprio? Então, o meu primeiro livro, comecei a sonhar com o meu primeiro livro fotográfico, do Caminho de Santiago, mas a minha ideia era fazer um livro capa dura, papel couché, realmente um livro bacana, de repente para dar de presente, sabe? Aí eu pensei, esse projeto vai ficar meio caro, porque gráfica é caro nesse caso, principalmente, né? E aí eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, lancei essa campanha e mais de 200 pessoas apoiaram essa primeira campanha. Foi graças a essas pessoas, os apoiadores do Caminhos pelo Mundo, que o primeiro livro pôde ir para a gráfica. Então, eu fico muito feliz, porque, além de tudo, foi essa construção coletiva, colaborativa, sabe? Que massa. Então, foi demais. Isso foi em 2015. Tá, né? então você fez a viagem em 2014, segundo semestre, voltou para casa com a cabeça fervilhando, né, de possibilidades, renovada, reconectada. Porque é engraçado, né? Assim, às vezes a gente fala, ninguém volta igual, né? Ninguém volta igual e certamente acredito que não pior. E normalmente de qualquer caminhada que você faça, independente de onde, né? Sim, sim. E é muito comum no Caminho de Santiago, em especial, mas outros caminhos também, que a pessoa já volta meio viciada. Ai, meu Deus, e agora? Qual vai ser o próximo caminho? Quero continuar caminhando. Começa a programar as próximas férias, só caminhada, caminhada, caminhada. Então, isso é muito comum. Você deve ver muito isso aí no Caminho da Fé, né? Muito. O Caminho da Fé, a gente tem uma quantidade grande de peregrinos que são assíduos e que fazem mais de uma vez por ano. Então, assim, o cara teve uma brecha, ele vai e faz um pedaço. Ele teve uma brecha maior, ele faz um ramal. Você entendeu? Então, assim, ele vive, tem muita gente que vive no caminho e que o seu momento de desconexão é ali, é fazendo aquilo. Pois é, e depois, então, Camila, esse sonho do livro, né, foi realizado graças a esse grupo de pessoas. E aí, menina, realmente eu comecei a notar que tinha uma demanda mesmo por informações
Muita gente também comentava comigo, nossa, você foi sozinha, sabe? Ainda era assim, não tinha tanta informação. E aí eu pensei, gente, acho que vale eu começar a divulgar mais informações, inclusive informações práticas, para que as pessoas realmente vejam que dá para planejar, que não é tão, né, misterioso assim. É legal se preparar fisicamente, então essa parte de dicas práticas também. Aí comecei a fazer palestra, né, e os vídeos no YouTube, e aí o pessoal começava a me perguntar e a coisa foi fluindo bem assim, organicamente, sabe? Então, o projeto mesmo tem 5 anos, 6 anos? Isso, 5 anos. Vai Porque aí fazer você 5 começou anos. a se dedicar a isso somente, ou você voltou para o jornal? E aí, como é que Pois é. foi? Assim, eu fiquei com o jornal, depois de voltar do caminho, mais um ano por aí, porque eu já estava, acho que meio inquieta, porque o jornal de bairro, bem ou mal, me limitava ao bairro, né? Sim. E aí o Caminho de Santiago me abriu para o mundo, as fronteiras, né, se alargaram. Então, gente, vou investir mais nesse trabalho do Caminhos pelo Mundo e, paralelamente, continuo fazendo trabalhos como jornalista, principalmente trabalhos à distância, né, como, enfim, redação, edição de texto, diagramação. Então, esse tipo de trabalho eu continuo fazendo. E a maioria dele é à distância. Então, inclusive, isso me permitiu estudar alguns meses em Madrid, porque eu continuei trabalhando à distância. E aí você pôde fazer, né, continuar tendo uma receita de qualquer lugar onde você escolhesse estar, né? Isso. E inclusive também a mobilidade para fazer palestras. Eu fiz várias palestras em algumas lojas da Decathlon, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio. Espero que a gente possa voltar em breve, presencialmente, né? Então é isso, né? E 2016 veio o meu segundo caminho português, caminho português central e Finisterre e Mochia, e aí eu já estava com aquele compromisso de fazer um segundo livro, né? Sim. E 2017 eu fiz o Caminho do Norte pela Costa e o Caminho Primitivo, que são assim os considerados os mais desafiadores, com um terreno mais exigente, equivalente ao Caminho da Fé, eu diria, né? Esses dois caminhos são bem puxadinhos. E aí isso foi 2017, e aí veio o livro desse caminho também, ou seja, hoje estou com esses 3 livros fotográficos. Ano passado comecei a descobrir os caminhos do Brasil e agora um dos sonhos é fazer os livros fotográficos dos caminhos aí que a gente tem. Exatamente. E aí, mas você fez todas as vertentes de Santiago, né? Francês, português, do norte, Costa e o primitivo, os 4 principais, né? Eu diria que são os principais, mas Camila, é incrível. Tem dezenas de rotas oficialmente reconhecidas como Caminho de Santiago. Então, assim, gente, é uma vida inteira caminhando e não vai ser suficiente. Só dos caminhos de Santiago. Imagina se a gente começar a pensar também nos caminhos do Brasil, né, de outros países, do mundo. Né? Então, realmente... Dá-lhe pena. E você fez uma seleção de fotos para mostrar para a gente poder comentar um pouquinho sobre, né, essas viagens. Exatamente, vou fazer então aqui, vou compartilhar minha tela. Eu fiz assim um apanhado geral. Tá. Vamos lá. Aqui. Peraí, gente, vamos ver aqui. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui algumas. Ai, sim, o pessoal tá comentando, eu nem tô vendo, gente. A Zilene. Agora sim. Ai, querida.
Agora estão vendo? Sim. Esse é onde? Esse é no Caminho Primitivo, na Ruta de los Hospitales, que, gente, a Zilene sabe, ela tá aí. É um lugar mágico, porque o Caminho Primitivo, todo ele é bem complicadinho, né? Mas esse dia é, em especial, difícil, desafiador, mas é uma recompensa. É uma trilha que corta uma montanha, pelo jeito. A gente sobe e desce uma montanha num dia, são um total de 28 quilômetros. Então, assim, e detalhe importante, no Caminho de Santiago, normalmente, tem algum ponto de apoio, algum vilarejo, algum armazém, alguma cidadezinha de 6 em 6 quilômetros, de 8 em 8. Esse dia, 28 quilômetros no Caminho Primitivo, Ruta de los Hospitales, não tem nada de infra. Então, é um desafio a mais, porque a gente tem que levar a comida e a água do dia inteiro. A água pesa, né, minha gente, na mochila. Sim. Então, assim, é muito desafiador. Eu comecei esse dia, sinceramente, com uma dúvida se eu ia conseguir. Mas a paisagem que tem lá é de uma energia que realmente reabastece. Então, a gente chega num ponto lá no alto que dá para ver, né, os 360 graus ali, então é encantador. Legal. É inesquecível. Eu gosto muito de pegar essas mensagens aí para os peregrinos ali de... Eu vi no livro, assim. Muito legal. Essa foto é do Caminho Francês. Ai, gente, essa eu tive que colocar só para vocês verem o estado da peregrina. A roupa pendurada, a mochila feita de varal. A mochila feita de varal. Olha, gente, quem ainda não teve essa experiência, é muito, muito bom. Porque é uma vida para secar, não secou durante a noite no albergue, então tem que levar realmente um prendedor ali de roupa. Não é prendedor que vocês chamam aqui em São Paulo, pegador, né? Não, é prendedor mesmo. É prendedor. Tem algum lugar aí no Brasil que o nome é diferente. Mas, gente, assim, ó, é a vida simples, desprendida. A gente tá só com a nossa mochila. E tudo bem fazer a mochila de varal, entendeu? Faz parte. Aqui... Ai, eu achei essa foto tão linda. Ai, Camila, quando eu cheguei nesse lugar... Esses bosques, assim, com essas árvores longilíneas, né? Acho que tem gente que deve estar reconhecendo esse lugar, porque é o final do primeiro dia no Caminho Francês. Depois de atravessar os Pirineus, essa é o início da descidinha, até a gente... Descidinha é bondade minha, porque é muito forte a descida, para a gente chegar em Roncesvalles. Então, quando eu cheguei aí, parecia que ia sair uma fada desse bosque, sabe? Que ela ia se manifestar ali, trocar uma ideia. Lindo demais. Por isso que eu digo, né? A natureza acaba nos reabastecendo. É difícil, sim. E cada um sabe o seu limite. Isso é muito importante. Cada um ouvir o seu corpo. Mas, gente, é uma experiência única. Essa foto me chama a atenção, que é uma das coisas que o Almiro sempre... que ele tem um mote de tentar... fazer isso no Caminho da Fé, né? O Caminho da Fé, ele percorre basicamente 80% em estradas vicinais. Mas, quando a gente olha para o futuro, mas assim, o futuro que talvez nós não estejamos aqui, ele acredita que ele tem muito receio de que essas estradas sejam pavimentadas e que o caminho, ao longo da vida, seja lá como ele vai, né, se desenvolver, enfim, que ele perca a sua característica, porque essas estradas seriam pavimentadas. Então, a gente gostaria, uma das coisas que a gente gostaria que tem aqui dentro do nosso processo de planejamento, de tentar trabalhar, é para que, ao longo das estradas por onde o caminho passe, que sempre tivesse uma trilha.
que fosse mantida na característica de estrada de terra, uma trilhinha de terra mesmo, para que não seja asfaltada. E é muito o que está acontecendo aqui, né? Assim, olha, você tem estradas pavimentadas e você tem um caminho paralelo a ela que te leva. Isso deve ter sido, ou seja, eles poderiam ter pavimentado, na verdade, a original, né? Ou talvez essa, ou então feito essa, enfim. Mas manteve as duas. Isso é muito importante porque os joelhos e os tornozelos dos peregrinos, os pés dos peregrinos agradecem, porque, gente, quem já caminhou no asfalto, né? E comparando aí, né? Tá caminhando na terra ou no asfalto, nossa, faz muita diferença, além da questão da segurança, né? Claro. Sim, sim. Ai, que foto. Pôr do sol chegando em Melide, quem fez o caminho francês também vai lembrar a cruz de. E uma coisa que eu acho Santiago. sensacional, né, no Caminho de Santiago, e que a gente também tem isso como uma referência aqui, né, para buscar para o caminho da fé, são os monumentos, né? Então a gente tem projetos aqui de começar a incentivar a construção de monumentos que sejam marcos, né, no caminho da fé, e que eles possam virar pontos de referência, pontos de contemplação, né? Porque o caminho tem muito desses monumentos e dessas localidades que são reconhecidas, né, pelos peregrinos. É muito lindo, porque também tem toda uma simbologia, né, Camila? Então, isso com certeza conecta os peregrinos. Porque, na verdade, lá a história foi construída há milênios, né? Isso você tem acesso a esses remanescentes. Aqui o caminho foi criado e a gente talvez precise, na verdade, criar. Existe no Caminho da Fé, ali na região de Campos do Jordão, uma cruz de pedra, né, de granito, acho, de pedra, que fica num pedaço de uma mata que você olha, parece que ela está flutuando. É incrível e é um lugar lindo, sabe? Então, assim, quantos outros lugares não poderiam ter ao longo do caminho que gerassem esse tipo de contemplação para as pessoas, né? Com certeza. Ai, mais um recadinho, gente, eu adoro. E eu acho que essa frase vale para nós, hein? Lembra que a tua situação atual não é o destino final e o melhor está por vir. Nossa, sensacional. Que ótimo deixar isso daqui gravado, né? Para a gente poder dizer para as pessoas, levar uma frase dessa para o nosso dia a dia, né? Porque eu acho que tudo isso está gerando tanta ansiedade nas pessoas, né? Da busca por pelo normal que era, mas que não vai voltar a ser, que é um novo normal, mas que é diferente do que era, então eu ainda preciso me acostumar, né? E encontrar um pouco de positividade, né? De otimismo nesse nosso futuro que está aí na frente. Sem ser, não estou querendo ser super romântica, né? Mas é encontrar isso mesmo, de saber que tem coisa boa ainda para vir, né? Seguir caminhando com fé, né? Isso é, nossa, muito, muito importante. Legal. E isso? Como assim? Gente, isso! Pois então, existe um caminho de Santiago que é pelo litoral espanhol, no norte da Espanha. Ele também começa na fronteira lá com a França, assim como o caminho francês, né? Isso. Só que é bem no norte do país, no litoral. Isso que é o caminho da costa, né? E que ele se cruza com o primitivo lá na frente. Isso, é o caminho do norte pela costa, porque também tem o caminho do norte pelo interior. Gente, sim, é muito caminho, é muito caminho. E nessa parte do caminho do norte pela costa, tem lugares que são, inclusive, foram cenário de filmes. Então, tem algumas cidades do litoral ali, espanhol, que inclusive eles têm tours, eu não cheguei a fazer, mas tem rotas que é de turismo de cinema, porque realmente filmes foram rodados ali. Ah. Então, para quem gosta... A trilha está passando aí pertinho, porque está bem
bem como se fosse num rochedo, assim, que você anda em cima. Sim, passa ali pertinho, claro que eu tive que me aproximar um pouco mais da beira do mar ali para fazer essa foto, porque essa pedra que está ali adiante até me parece que ela tem uma forma, sabe? Então eu pensei, tenho que fazer essa foto mais pertinho, mas em vários trechos o Caminho do Norte pela costa passa bem pela beira-mar mesmo. Outros trechos não, passa mais pelo interior. Mas para quem gosta de praia, gente, é demais. Olha isso, olha o tamanho dos rochedos, as pessoas pequenininhas ali embaixo, minúsculas. Nossa, sensacional. Aqui, por exemplo, também é no Caminho do Norte pela costa, na cidade de Zumaia, mas não é exatamente no caminho. Aqui eu tive que caminhar um pouco, como eu dormi nessa cidade, eu acabei indo conhecer melhor, fui até a praia. E esse rochedo dá para a gente caminhar até ali a beira do mar, aliás, dentro do mar. Dá para caminhar ali por cima, passando a casinha e ir até ali a ponta. Nossa, então, aquela ponta lá na frente. Lá na pontinha, né, dentro do mar. É demais, é demais. Para quem gosta de natureza, de praia, é lindo. Os detalhes, né? Os detalhes, e aqui o berço da vieira, que é a concha, que simboliza, né, os peregrinos a Santiago de Compostela, que a gente usa na mochila, né, para identificação. Então aí é Finisterre, que é linda. Para quem não sabe, muitos peregrinos chegam a Santiago de Compostela e continuam a peregrinação até o encontro com o mar. Então, é aqui em Finisterre, esse ponto, que inclusive tem muitos rituais, os peregrinos se encontram, assistem todos juntos o pôr do sol. Gente, é demais. Que legal. Aqui chegando a Finisterre, na foto anterior. Aqui uma das praias de Finisterre também, o coração estava lá me esperando. Que legal! Gente, esse foi o dia que eu cheguei em Finisterre. Eu não imaginava que fosse tão bonito o tom do mar. Eu não imaginava. Tanto que eu tinha uma folguinha, eu fiquei um dia a mais em Finisterre, fui catar conchinhas na praia. Que delícia, cara. Aqui também, Finisterre, em cima do Morro do Farol. Sim, símbolo clássico. Que legal. É muito gostoso também poder botar o pé na areia, né? Depois de uma super peregrinação. Caminho francês. Tava ameaçando uma Você pegou chuva? Nesse dia, não. Esse dia foi só ameaça. Mas eu peguei alguns dias, sim. No caminho francês foi muito, muito pouco. Eu fui em setembro, outubro. No caminho português, eu peguei um dia, quando eu fui sozinha em 2016, nossa, aquele dia de encharcar tudo, de não ter onde se proteger. Aí eu cheguei numa cafeteria e, graças a Deus, eles tinham jornal. Então eu pude colocar no meu tênis, né, gente? Eu também tenho esse detalhe, que eu acabo usando tênis. Até vou ligar aqui a luz. Eu acabo usando tênis e se molhar, se chove, molha mesmo. Mas o jornal é um santo remédio. Fica a dica para quem precisar. De novo, para os Pirineus. Gente, aqui, Caminho Português Central, uma das cidades mais lindas pelas quais a gente passa, que é Ponte de Lima. É uma ponte medieval, tem um centrinho medieval também. Então, é uma outra opção de caminho de Santiago, porque o Caminho Português Central, começando do Porto, são 230 quilômetros a Santiago de Compostela. Então, é uma opção para quem tem menos dias, né, de folga. Olha que máximo isso. Que legal.
Eu estava sozinha nesse bosque, no caminho português. Eu fiquei rindo sozinha, porque várias árvores, elas estavam assim, com carinhas. Ah. Ai, é muito gostoso, gente, dá muita saudade. Aqui, Ruta de los Hospitales, novamente, para vocês verem essa paisagem montanhosa e realmente desafiadora do caminho E como é que foi primitivo. essa triagem das fotos para o livro? Nossa, foi muito difícil. Camila, imagina, né? No primeiro livro, de 5.000 fotos, eu tive que escolher umas 300 e também avaliar qual foto, que tamanho, que fotos dá para Isso. compor um mosaico, sabe? E que se encaixava dentro de um texto, né? Porque você faz algumas considerações também ali, associando as fotos às considerações. O livro, ele é dividido, conta um pouquinho pra gente, ele é dividido em alguns temas-chave. História, como é que é? Eu até tô com o livro aqui, eu posso fazer uma cola, porque, na Vamos. verdade, cada um dos livros tem uma separação diferente, né? Você tá se vendo agora? Não. Deixa É porque eu coloquei eu. você e eu tirei a foto só para você Beleza. poder mostrar. Tá? Perfeito, perfeito. Então, ó, gente, esse é o primeiro livro do Caminho Francês. Então, eu tentei realmente assim, ó, como se fosse um passeio no Caminho de Santiago, porque não é exatamente um livro de relatos, é um livro fotográfico para dar uma ideia, para motivar quem quer fazer o caminho e como uma lembrança para quem ainda, para quem já fez o caminho, né? Então, vou ler assim, só para vocês terem uma ideia. Tem a parte da introdução, tem uma oração muito bonita, que eu também coloquei aqui no livro. Tem a origem do caminho, as escolhas que a gente tem que fazer antes de ir, a preparação, a mochila, o começo do caminho, como é que é a natureza, o terreno, os cuidados que a gente tem que ter, as dificuldades que vão ter, né, que a gente vai enfrentar, como é que é a sinalização, as mensagens que os peregrinos deixam pelo caminho. Isso eu achei demais. Uma das partes mais incríveis assim que eu achei do livro foi ver, né, essa interação dos peregrinos com as mensagens que eles deixam nas pedras, nos lugares, e as fechaduras. Eu amo também. Nossa. Eu sou vendo aqui apaixonada por portas. portas. Não, incrível. Incrível. Opa, assim. Isso. As portas, os detalhes, né, as janelas, as fachadas das casas, as vielas, né, as ruínas. Muito legal. Os bichos. Ai, gente, eu tô tentando achar aqui as mensagens para mostrar para vocês, mas olha, essa fechadura foi uma das que eu mais me apaixonei. Não, maravilhosa. Maravilhosa essa porta. É muita história, É né? muito medieval, assim, né? Você encontra muita coisa do passado mesmo, né? E outra então, como coisa é que pode, né? Um povo que conseguiu manter a história através de tantos anos. Os recados, eu achei sensacional. Sensacional. Aqui no caminho, as pessoas têm o hábito dos adesivos, né? O que eu acho que acaba ficando um pouco... Assim, não, né? A gente tem a maior dificuldade porque eles colam. E isso deixa até um pedido. Não colhe o seu adesivo numa placa, né? Porque a placa, na verdade, você compromete a sinalização com a informação que está na placa. Por outro lado, as pessoas colam coisas por todos os lugares, pregam placas em árvore, e a gente não faz isso. Eu tirei, quando a gente mudou um pouco a metodologia de sinalizar o caminho, nós tiramos tudo de árvores, a gente não pinta mais árvore. Então, assim, não tem um lugar para colocar uma placa, tem que colocar um poste, você tem que instalar um poste lá. Né? Então, a gente vem adotando algumas medidas justamente por causa da questão da preservação. Mas a gente sempre fala, eu sempre falo que, poxa vida, como a gente poderia ter, né? Mas aí acho que é uma característica cultural. Os recados não são deixados assim para que os peregrinos possam ver quem passou ali e que recado deixou, né?
eles colam adesivo para marcar uma presença. E aí cola adesivo em tudo quanto é lugar. Aí depois a gente tem que vir tirando os adesivos, porque fica uma poluição visual, né? Nossa, concordo demais contigo. E quando eu vejo uma placa numa árvore, chega a me dar uma dor, né? Uma placa cravada na árvore. Não, tem tanto e assim lugar a gente pediu para todos os estabelecimentos que tinham arranquem, senão a gente descadastra, porque isso é totalmente fora da política de orientação que a gente faz, sabe? E aí o pessoal começou a ficar assustado e começou a arrancar, mas tem que tirar mesmo, porque não tem que colocar em árvore, você vai colocar em outro lugar, na árvore não. Exatamente. Vamos voltar lá nas fotos. Estão vendo as fotos? Voltei lá na foto. Tá enxergando, né? Tô. Tá, não, porque eu tô só com o monitor aqui, gente. Olha, essa foto para mim é super emblemática do caminho francês. Nesse dia, eu estava caminhando com 2 amigos, um amigo da África do Sul e uma amiga da Suécia, e eu brasileira, né, gente? Então, isso é uma das coisas que eu mais, assim, me encanta no Caminho de Santiago, é poder conhecer outras culturas, outras nacionalidades. A diversidade cultural, né? Do caminho. É lindo, e todo mundo ali em comunhão, em fraternidade, em convivência. 15 aqui minutos, também. Tá? Ok. Aqui... Olha isso! Olha esse horizonte, né? Essa foto foi num dia muito especial, que eu estava com eles e mais 2 amigos, uma brasileira e um italiano. Estávamos os 5 caminhando e nos atrasamos. Pegamos o pôr do sol na estrada. Vocês estão longe, né? A gente está aqui depois de Castro Reis, chegando em Ítaro de la Vega. Não sei quem aí fez o caminho vai lembrar. Então, ao mesmo tempo, né, não é recomendado, mas eu estava com companhia e a gente estava num dia assim, curtindo cada momento. Aqui é no caminho português, na cidade do Porto. Só para contar uma curiosidade, as setas amarelas levam a Santiago de Compostela, mas no caminho português nós temos setas azuis que levam a Fátima. Então, é um dos poucos caminhos de Santiago de Compostela que tem um vai e vem de peregrinos. Aí você estava fazendo qual? O português? O português central. Aí eu estava porque você já estava com o livro? Você levou um livro? Eu levei um livro, 700 gramas. Eu tive que levar só dessa vez, porque depois não dava mais, né, gente? 700 gramas a mais na mochila não dá. Aqui, só para ilustrar também o caminho do norte pela costa, esse é uma foto no interior do caminho, né? Então, para ver que ele também passa por cidades interioranas. Adoro essas fotos, né? Tenho várias do meu pé aí. A Camila viu no livro, né? Legal, muito legal. Detalhes dos caminhos, eu amo, gente. Portas, olha essa portas do caminho primitivo com essa arte. Olha essa porta, Camino Santiago. No caminho primitivo também. Que legal. Ai, gente, eu fico aqui realmente me lembrando com uma saudade. E assim, vamos voltar ali vamos tirar a foto e voltar aqui no nosso bate-papo. E quais são os seus planos, assim? Qual é o plano do Caminhos pelo Mundo? O que você pretende, como é que você pretende desenvolver? Como é que ele está se desenvolvendo? Como é que é isso? Bom, hoje o Caminhos pelo Mundo, eu tenho os livros, tenho o YouTube, o Instagram, o Facebook e o blog. Recentemente eu retomei o blog, a minha veia jornalística estava pedindo para escrever mais. Essa coisa de YouTube e de podcast, né, que eu também lancei agora. O podcast está em que plataforma?
Eu subi o arquivo numa plataforma que se chama Anchor, mas ele está no Spotify, está no Google Podcast também, está em várias plataformas. E você já conhecia esse universo digital? Porque assim, você está super né? Inserida nesse universo com todas as ferramentas. E, dá maior trabalho de administrar tudo isso. Dá. Você passa o dia inteiro fazendo. É incrível, né, Camila? Você me entende, sabe como é que é. Nossa. Gente, assim, eu conheço um pouco, mas a gente está sempre aprendendo. As coisas estão sempre mudando. Por exemplo, essa plataforma de fazer live, estou aprendendo faz uma semana. E hoje fiz uma live que algumas coisas não deram muito certo, mas vou aprendendo. Uhum. Então, é questão enfim, de organizar, né? De se dedicar e amar o que se faz, né? Sim, nossa, claro, eu claro. amo e eu vejo que muita gente está, enfim, se beneficiando das informações. Isso eu acho o principal, é as pessoas poderem ter alcance, ter acesso às informações e efetivamente poderem realizar o sonho de uma caminhada, né? Seja no Caminho de Santiago, seja os caminhos aqui do Brasil. Uhum. Que e você agora... tem planos próximos? O meu primeiro plano é terminar o Caminho da Fé. Me falta a Borda da Mata, a Aparecida, e eu tenho muita vontade de fazer sozinha, pelo menos algum trecho, inspirada pela Zilene e pela Patrícia, amigas peregrinas, que já fizeram o Caminho da Fé sozinhas. Uma época eu pensava A Zilene fez de sertãozinho, não foi? Foi a Patrícia. Ah, a Patrícia fez de sertãozinho. A Zilene, eu acho que fez de Águas da Prata ou de São Carlos sozinha, agora não me lembro. Mas elas me inspiraram muito, porque eu pensava antes, no Brasil, nem pensar em fazer um caminho sozinha. Mas elas já fizeram, eu com certeza vou experimentar. Conversei com muitos hospitaleiros também no Caminho da Fé. Conversei com o seu Almiro para o podcast, que ainda não foi ao ar, mas a entrevista já está gravada. Ele também, né, me recomendou de eu ir sozinha. Então, esse é o primeiríssimo plano, né? E conhecer os caminhos pelo Brasil, porque conheci o Caminho da Prece e agora esse trecho do Caminho da Fé. E, gente, estou entrevistando o pessoal nas lives. A Camila, inclusive, me passou muitos contatos, né? Gente, é demais. É rico, demais. Tem aí uma diversidade muito grande, né? De caminhos, de possibilidades, de formas diferentes de fazer, enfim. É muito legal mesmo. Eu acho que essa parte de conhecer, né, essa diversidade, eu acho que é a melhor parte. E a cultura brasileira, né? Aqui, ó. Ai, vou voltar sozinha assim. Nossa, essa peregrina me inspira demais, querida. Legal. Puxa, estamos terminando a nossa live. Que bom poder conversar contigo, conhecer toda essa sua história, trajetória. E acho que tem muita coisa que a gente ainda vai fazer junta, viu? Principalmente aí no Caminho da Fé, né? Você com toda a sua experiência aí em jornalismo, né? Poxa vida, ganhar esse processo, esse tempo me deu uma amizade, uma parceira, quem sabe? Com certeza. Já me sinto da mesma forma. Amiga e parceira. Você quer deixar para o pessoal aí algum contato? Bom, gente, então Caminhos pelo Mundo, vocês vão encontrar o site caminhospelomundo.com.br, Facebook, Instagram, YouTube, Caminhos pelo Mundo também, é só procurar, né, buscar ali no YouTube, e exatamente, e tem o podcast, também vocês digitando aí, vocês encontram fácil, e o YouTube... vou amar... O YouTube é só colocar Caminhos pelo Mundo. Isso, Caminhos pelo Mundo.
E, gente, eu vou adorar, assim, a participação de vocês, porque o principal, realmente, do meu trabalho é poder registrar, divulgar informações, motivar para que mais pessoas caminhem, inclusive no nosso dia a dia, e inclusive também conhecendo cidades. Eu já fiz vários roteiros a pé em cidades, em centros históricos, de várias cidades. Então é uma maneira muito gostosa de se conhecer, de se Olha o conhecer povo um querendo lugar. o Ai, que povo querendo legal! que eu Vamos. que eu faça de qualquer jeito. Daqui a pouco estão fazendo uma campanha. Eu acho, eu tô com a bandeirinha aqui, ó. Bom, hoje já foram 8 quilômetros, né? Olha, quero ver amanhã. Se amanhã, dependendo de como eu estiver amanhã, eu engato. Dá uma alongadinha que é bom. Eu alonguei na hora que eu cheguei, que eu tava quente, né? Mas eu fiz o dever de casa direitinho. Ai, maravilha. Andréia, foi um prazer te conversar com você, bater esse papo. Olha lá, olha o Toninho Berló falar de Serra Negra. Ah! Cadê? Aqui, ó. Ai, adorei! Lançada a hashtag. Danado. Ai, gente, eu que agradeço, Camila. Nossa, muito, muito gostoso o nosso papo. Muito bom te conhecer e seguimos caminhando juntas aí pelo caminho da fé, caminhos do Brasil, caminhos pelo mundo. Que legal. Obrigada, viu, querida? Um beijo grande para você e a gente se vê no caminho e até a próxima. Até, bom caminho para todos nós, gente. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Ô, pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Vamos aqui colocar a nossa vinheta de finalização, tá bom? E beijo para vocês.